mais uma vez, bem-vindas. Acho que estamos aqui na grande maioria em mulheres, né? Marcela, muito obrigada por ter aceitado aí o convite desde o do início, né? Quando o grupo ainda era um embriãozinho, agora ele já está crescendo. Então, a Marcela Aguiar é psicóloga, terapeuta familiar e conjugal, especialista em psicologia da saúde, com formação na abordagem sistêmica. Está, né, fazendo mestrado, então é mestrando em Psicologia da Saúde e membro da equipe Gentle Birth Brasil. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, Nay. Obrigada, Júnia. Obrigada pelo convite, gente. Uma honra estar aqui, né? Mona vem me falando do grupo, né? Como é especial a discussão, a qualidade, né? Das pautas que vocês têm levantado. Então, uma honra, né, ter sido convidada para compartilhar um pouquinho de uma vertente aí do que eu venho gostando de estudar com vocês. Quero começar agradecendo e parabenizando as parteiras do grupo também, que é um grupo que a gente fala sobre parteria, né? Então, ontem foi o dia da parteira, então, uma honra, né, saber que vocês estão potencializando esse lugar de discussão, aumentando, né, reverberando esse conceito que tanto é necessário para a gente hoje, né, no Brasil, fortalecendo essa identidade, né? Então, parabéns a todas, obrigado por vocês existirem, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho, vou compartilhar um pouquinho de tela. Eu fiz um PowerPoint que eu gosto para ir facilitando a minha leitura, os meus insights, mas queria convidar vocês para construírem essa aula comigo. Eu vou fazer uma fala e a qualquer momento que vocês se sentirem confortáveis e quiserem parar um pouquinho e fazer uma fala, né, coordenar esse pensamento que vier aí junto com a ideia, né, eu paro e a gente constrói isso junto, tá? Então, eu vou compartilhar aqui essa tela. Então, vou começar falando um pouco. Vocês veem a tela? Sim. Pronto. Então, o tema que eu fui convidada a falar, a cultura do medo do parto, caminho para a desconstrução para o parto domiciliar planejado. E aí eu fiquei pensando, né, como iniciar essa conversa com vocês, diante do nível de discussão que vocês já têm no grupo, né? Então, eu queria pensar, sob uma perspectiva, eu trouxe uma citaçãozinha para a gente começar dela, para localizar, né, no tempo essa mudança de paradigma, né? Então, eu trago uma citação de Naba para a gente poder partir dela para a nossa discussão, que diz que, desde a antiguidade, as mulheres dotavam-se de todo o conhecimento e autoridade sobre o parto. Haviam tradições e práticas orientadas pela observação e associadas ao culto de divindades que direcionavam as condutas das parteiras. A partir da Idade Média, houve, por parte dos homens, interesses no conhecimento dessa prática. Assim sendo, a cirurgia foi incorporada à medicina e o parto passou a ser estudado como um mecanismo físico. Em adição, a Igreja Católica passou a incentivar que as intervenções fossem realizadas pelos médicos, contribuindo para a transferência do poder das parteiras para os mesmos, pois acreditava ser o corpo do pecado, principalmente o feminino, e as práticas médicas eram consideradas como salvadoras. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva aí dentro da história, né, a gente vai ter a própria lógica da industrialização, né, da Revolução Industrial como um divisor, né, de águas dentro dessa pauta, um movimento higienista, né, que traz também, associa essa lógica da medicina e dos hospitais como lugar, né, livre de qualquer risco, né, e a apropriação do corpo feminino pelo saber da medicina, que antes dessa lógica, né, do iluminismo aí, era tido principalmente pelos homens. Então, a gente tem aí, falando, talvez, 100, cento e poucos anos de uma revolução no cuidado da assistência, né, a assistência à gestante, no campo da parteria. Como isso foi modificado e como é que a gente pode dar a volta por cima, né, retomar aí, valorizando de novo essa discussão sobre a formação e a força da parteria, né, valorizando principalmente o aspecto da subjetividade da família, respeitando a evidência científica, mas levando em consideração também a lógica do cuidado, né, e da assistência, da prática da assistência.
E aí eu vou fazer uma fala para vocês, reconhecendo no corpo essa mudança. Vamos unir cultura e corpo nessa discussão. Então, eu começo trazendo uma imagem simples que todas vocês devem conhecer aí, né, que é uma sinapse, né, a gente tem aqui a fenda sináptica, que é esse espaço, né, branco aí, em que tem vários pontinhos, o mecanismo de ação, né, da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica, e a gente sabe que toda e qualquer emoção, todo e qualquer mecanismo que passa pela lógica química do corpo é feita principalmente pela comunicação das sinapses, dos neurônios. Então, a gente sabe que o sistema nervoso, ele é extremamente relevante na discussão de qualquer mudança de comportamento, tá? Então, a gente vai para o fisiológico para falar psicológico. Então, há muito pouco tempo, né, diria pouco tempo, porque aí nos últimos 20, 30 anos é que a neurociência ela vem tomando esse lugar de fala, né, de uma discussão, ampliando essa discussão, fazendo uma junção que nunca deveria ter sido rompida, mas que foi extremamente relevante também quando a gente fala lá do espaço em que Descartes ele precisou separar mentes, né, e corpo, numa tentativa mesmo de reorganizar e de entender essas estruturas, e a gente teve muita dificuldade em reestruturar isso, e a neurociência tem feito isso com muita propriedade, e dos estudos da neurociência é a neuroplasticidade. Então, a gente sabe que, quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente está falando sobre a capacidade de neuroplasticidade. E é a neuroplasticidade a base de toda intervenção psicoterapêutica, né? É essa capacidade de mudança, de reestruturação, de realinhamento, uma das características mais importantes do sistema nervoso central. E ela vai propiciar algumas capacidades, como adaptação a mudanças no ambiente, né, armazenamento de novas informações associadas à aprendizagem, então a aprendizagem se dá nesse espaço, a reorganização de circuitos neuronais em resposta à estimulação do ambiente, então esse contato com as informações, ela faz com que o corpo precise se reorganizar para dar conta dessas informações, né, e a recuperação de lesões também no cérebro e da medula espinhal, que a gente sabe que é uma das grandes forças que a neuroplasticidade traz, né, que é possível fazer novas reconexões, reaprender, né, dar novo sentido à experiência. Então, por exemplo, como psicóloga, essa para mim é uma grande força, né, falar sobre, entender como a neuroplasticidade ela é importante nesse mecanismo de mudança de comportamento. E aí eu trago para vocês uma imagem de um neurônio, esses espaços azuisinhos aí, é o que a gente chama de bainha de mielina, que é o que envolve, né, o neurônio, e a bainha de mielina, ela é responsável por toda essa condução da informação, né, a mielinização, que é essa capacidade, né, de estruturar e de se refazer, né, esse envoltar do neurônio é extremamente relevante no que a gente fala da capacidade de acelerar a informação. Sabe-se também hoje, antigamente se falava que uma vez que você perde um neurônio, você não é mais capaz de tê-lo de volta, né? Hoje a gente sabe que isso caiu por terra, e uma das informações mais importantes que fizeram com que a gente tivesse acesso a isso é essa condição da neuroplasticidade. Então, uma vez que um neurônio, uma informação, ela deixa de passar por esse caminho, então, vamos usar aqui como exemplo sempre a informação com relação à segurança do contato, por exemplo, com uma outra mulher, essa informação ela foi se perdendo, né? E outras informações foram sendo associadas a partir de contextos, né? E uma vez que essa informação ela vai sendo dissociada, né, dessa sensação, porque nunca é simplesmente no cognitivo, né? A gente está falando de uma junção corpo e mente, então isso vai se tornando distante para a mulher, até que em algum momento ela passa a esquecer essa informação, porque outras informações são associadas. Mas já se sabe que essa capacidade, de novo, de remielinizar, né, que é essa última figura aí, a figura D, né, que é exatamente pela reintrodução da informação,
por trazer de volta esse comportamento, por de novo estimular, né, faz com que esse neurônio ele possa de novo trazer essa informação à tona. Quando a gente fala sobre essa capacidade de modificação, eu trago essa imagem de novo para a gente pensar dentro de um contexto infantil, por exemplo, né? Quando a criança nasce, ainda muito jovem, ela precisa se apropriar da vida, ela nasce com muito pouco ainda células, né? Nasce com todas as células, mas com muito pouca condução e coordenação dessas informações, e é essa capacidade de aprendizagem que vai fazendo com que ela construa a sinaptogênese, que são essa junção, né, esse ligamento de informação que vai dando ali coordenação aos neurônios e criando caminhos neuronais que vão construindo um processo de automação do conhecimento. Então, a criança muito pequena, ela vai se apropriar da vida tendo contato com tudo, ela não faz seleção, ela simplesmente aprende no observar, no viver, a própria experiência de existir faz com que ela crie sinapses, né? Então, a gente traz essa primeira imagem de uma criança de 0 a 2 anos, percebam como tem uma teia aí, né, de informação sendo muito cristalizada. Mas se a gente pega, por exemplo, uma criança muito pequenininha, e aí ela começa, no primeiro momento, a sustentar o pescocinho, né? Depois que ela sustenta o pescocinho, ela começa a virar para um lado e para o outro, depois ela começa a rolar, né? Por volta dos 6 meses, ela sente, e aí ela já estrutura esse mecanismo, vai ganhando tonicidade nessa proporção encéfalo-caudal, então ela vai se sentando, né, de forma mais estruturada, e depois, no segundo momento, criando mais força, né, e aí as perninhas vão criando mais movimento, ela engatinha e vai coordenando tudo isso. Toda essa informação, ela não acontece por um processo, senão a partir da sinaptogênese, né, e da poda neural, que a poda se a sinaptogênese é a construção e o nascimento dessas sinapses, a poda neural é a especialização desses processos, né? Então, quanto mais essa criança vai se especializando, né, até andar, depois se estruturar de forma mais segura nas perninhas, na porção bípede, depois para correr, né, tudo isso se faz a partir da poda neural, né? Então, Tracy é a fundadora do método Gentle-Birth, e ela traz um exemplo que eu gosto muito de falar quando eu estou nessa aula, que ela diz assim: vamos pensar que a aprendizagem, ela como se estivéssemos numa mata fechada, né? E dentro dessa mata a gente fosse construindo caminhos ali. Todo dia que você passasse por aquela mata, a vegetação daquele espaço ele passa a não nascer mais por uma questão mesmo de adaptação, né? Não adianta passar que né? Você vai passando e você vai matando a vegetação daquele espaço. Então, no primeiro momento, você vai precisar passar com, né, um facão ali para ir tirando a vegetação, depois você vai entrando várias vezes e aquela vegetação, ela tende a não nascer mais naquele caminho. Mas se você para de passar naquele espaço, a natureza, ela tende de novo a se apropriar daquele caminho, né? Uma mudança de comportamento é como se a gente precisasse abrir novos caminhos que não aquele que já está ali. Então, a gente sabe que dos 2 anos, nessa segunda imagem, dos 2 anos até a puberdade, nós já temos construído alguns processos, né, o processo da linguagem, o processo, né, da condição de pertencimento, empatia, relacionamento, né, alguns processos aí sinápticos já estão bem estruturados, mas é na idade adulta que eles são fortalecidos, né, que eles são contextualizados e concretizados, tá? E aí eu trago uma imagenzinha, se a gente pensar aí no primeiro processo, 36 semanas de gestação, a gente já tem aí algumas sinapses construídas, né? Um bebê recém-nascido, né? Muito pouco, mas veja que com 6 meses, esse processo da sinaptogênese já está extremamente, né, construído, você já vê que você tem um emaranhamento aí. Nos 2 anos ainda mais, e a partir dos 4 anos a gente já tem aí o processo de poda sináptica sendo também bem estruturado, né? Porque a criança ela já dá conta de alguns processos, de algumas automações desse processamento. Eu trago também essa imagem aí, veja que por volta de 1 ano, né, é o processo de maior construção sináptica, é o primeiro ano da criança, né, de 0 a 1 ano,
né? E dá-se aí também o processo da esterogestação como uma condição extremamente relevante para a segurança emocional da criança, né? Porque é nesse momento que a criança está se apropriando da realidade, né? E desse relacionamento com o mundo, né? Então, é justamente esse momento em que ela está construindo ainda mais sinapses, né? Internas, né? Então, o que é essa plasticidade sináptica, né? Eu trago essa imagem que eu adoro de mãos que constroem o cérebro, né? Porque tem humanidade nessa relação aí. Então, essa plasticidade sináptica, ela é a base estruturante da memória, a base material da memória, né? Todo o processo, como eu disse a vocês, de habituação, que é essa capacidade de responder com repetição, né, muito mais rapidamente, em que a gente utiliza a memória de curto prazo, que é perguntar e responder, que é conseguir levantar da cadeira e sair caminhando, né, todo esse processo de habituação se dá na capacidade dessa plasticidade, é uma construção de um contexto aí, né, que foi estruturado, né. Isso se dá no potencial de ação de um neurônio para o outro, né, um neurônio que sente, um neurônio que passa para um outro neurônio potencial, até chegar ao cérebro, né? Essa resposta, ela aumenta quando precedida de algum sinal de aviso, então a gente consegue captar informações, né? A gente se torna sensível para as informações que vêm para fora, a gente se torna mais capaz de ler esses sinais, né? E ele passa a fazer parte de um potencial de longa duração, né? Quanto mais eu consigo utilizar esse processo, mais ele fica construído em mim, e a gente utiliza aí o hipocampo, que são duas estruturas extremamente relevantes, que é o hipocampo onde eu sinto e o neocórtex onde eu penso, né? Então, quando eu vinculo esses dois lugares, que é o guardar a informação dentro de um processo de sensório, a partir das emoções e do pensamento, eu tenho uma estrutura de memória guardada aí, né? E quando eu falo de memória, gente, aí eu trago, né, uma imagem de uma gestante aí potencializando esse lugar do sentir, né? Quando eu falo de memória, a gente precisa entender que toda memória, ela, quanto mais ela está no processo, né, dessa variação dessa sensibilidade sináptica, né, desse neurônio para outro, né, mas eu vou ter resultados estruturais dessa memória. E as memórias, quanto mais ela é adquirida, né, em estados afetivos, principalmente, em estados de alerta emocional, né, estados de alerta, estados emocionais, ou estados emocionais que são potenciais para a mulher, elas são melhor consolidadas. Quando eu trago essa informação, eu preciso dizer para vocês que é tanto no campo do que é bom quanto do que é ruim, né? Por que que quando a gente entra numa discussão sobre o medo do parto, por exemplo, ontem eu estava numa roda de gestante, a gente foi falar sobre medo, né? E quais são os medos que elas trazem? Né? Geralmente são medos da dor, medo da violência, medo de não serem respeitadas, né? Então, essas memórias que são construídas nesse estado de alerta, né? Nessa percepção de risco, nesse medo, e o medo leva a gente para um lugar de sobrevivência, né? Elas são melhor consolidadas aí. Então, quando a gente está falando sobre uma estrutura que não valoriza o lugar do discurso da mulher, do que é importante para ela, a gente está retirando a mulher da condição de sentir, de falar sobre si, e valorizando um outro espaço, que é um espaço da medicina e da intervenção, né? E a gente leva a mulher para a necessidade de sobrevivência. Então, infelizmente, né, as memórias que foram construídas ao longo desses últimos anos aí para a mulher são memórias consolidadas a partir de experiências que foram experiências negativas, né? Uma coisa que é extremamente importante é que quanto mais eu rememoro a experiência, mais eu auxilio na consolidação dessa experiência. Então, não é em vão que a mulher, depois que pare, vai precisar de tempo falando sobre isso. Então, cada pessoa que chega, ela quer contar um pouco da experiência dela, tanto quando é ruim, quando é bom também, né? E quando é bom, ela quer falar disso para todo mundo, e eu me lembro sempre do meme, quando eu falo disso, daquele meme do ET, né, de uma mulher que vê uma outra gestante, né, socorro, me deixa lá falar para ela sobre parto, né, sobre a humanização do parto.
Porque nós, por exemplo, que estamos aqui estudando e conhecemos uma outra experiência, que são experiências positivas de parto, a gente sabe que também é possível construir uma nova linguagem acerca do parto a partir dessa experiência, e o quanto isso é positivo para a saúde mental das mulheres e das famílias também, né? Essas informações, enquanto elas estão sendo consolidadas, ou mesmo depois, elas podem ser incorporadas a elas informações adicionais. Então, também a gente vê isso, por exemplo, quando a gente fala sobre a importância do relato de parto. As mulheres, quando elas vivem a experiência, né, quando ela vive a experiência do parir, independente se foi um parto que ela julgue positivo ou negativo, né, ela vai precisar de um tempo para se apropriar dessa experiência, porque a memória, ela vem com uma memória muito visceral, uma memória ainda muito no corpo, né, e não é à toa que quando ela conta o relato de parto na primeira semana, ela conta uma coisa, depois de um mês ela vai se lembrando de outras coisas, depois de um ano, né, ela vai dando novas informações. Então, o relato de parto, ele pode ser sempre revisto, e é importante que ele esteja sempre revisto, para que seja ainda mais fidedigno para essa mulher. Então, essas memórias, elas podem ser incorporadas aí. E aí, a neurociência, ela avança para esse espaço da aprendizagem, dizendo para a gente, falando sobre que o conhecimento ele é construído pela criança, principalmente nas suas interações com o meio, né? E aí eu trago essa imagem do pai segurando o sling, porque o homem que se apropria dessa história, possivelmente ele teve um meio que trouxe para ele a condição de sentir de uma forma diferente, né? Conhecer é interpretar, é atribuir significados, né? A criança, ela faz isso assimilando elementos do meio, né, aos esquemas, às estruturas cognitivas, e ela vai acomodando isso às novas exigências que o meio vai lhe impondo, né? O que eu quero dizer com isso? Principalmente que aprender é construir sentido, né? É também sentir. E tudo que eu vou assimilando, que vai me fazendo sentido, eu vou acomodando a estruturas que já existem em mim, né? Seria uma espécie de meus documentos, né? Em que a gente segmenta ali pastinhas, em que a gente vai nomeando as pastinhas, e dentro das pastinhas a gente vai segmentando com temas, né? É mais ou menos, né, fazendo uma analogia a esse espaço, que a minha conexão com o mundo vai me dando sentido para que eu faça associação com o que já existe, né? Com o que vai me trazendo informações novas, né? E aí, gente, a neurociência, né, cognitiva, ela vai dizer que toda função psicológica, ela surge inicialmente no nível social, que é o nível interpsicológico, tá? Então, tudo que eu apreendo do mundo, lá, principalmente na minha primeira infância, ela surge no meio, no espaço social, na cultura, né? Para só depois ser internalizado como meu, né? Para depois de ser internalizada, eu construo sentido, e aí passa a ser um processo intrapsicológico, né? A gente traz aí como exemplo a linguagem, né? Uma mãe, no contato com o seu bebê, no primeiro momento, ele é só uma extensão desse corpo, né? Que é o que a gente chama de simbiose, né? Essa simbiose, ela é principalmente porque a criança, ela não tem o intrapsicológico, ela não tem a condição de formar uma ideia por si mesma, né? Por si só. Então, eu preciso do outro que me traga sentido, que me dê sentido, né? Depois de um tempo, lá por volta, né, dos 8, 9 meses, quando a criança, ela consegue fazer essa distinção, que é quando ela começa a negar a presença do outro, né? A teoria do apego diz que ela está passando aí por um processo, né, de descolamento dessa figura, né, que é a figura da mãe. Ela começa a negar alguns processos, ela começa aí a ter um processo de individuamento, né? O que é esse individuamento? Que é perceber-se como um outro, né? Para só depois ela ter desejo, né? Que é esse lugar do intrapsicológico, de construir esse sentido que é meu, né? Então, a participação num espaço social, numa comunidade verbal, ela vai me dar condição de interpretação, né? Para eu poder responder ao mundo. Então, eu fico pensando, né, o que é esse grupo de mulheres que nasceram, por exemplo, pós-revolução industrial no Brasil, que vai acontecer entre 1930 e 1950,
a gente vai ter aí um processo de automação, né, de industrialização também dos hospitais, né, quando aqui a gente tem o surgimento da cirurgia cesariana, né, e quando na década de 70 a gente tem um boom dessas cesarianas no Brasil, né, principalmente dessa geração que nasce a partir desse discurso, né, que tipo de discurso, que tipo de linguagem eu construo, entendendo que nesse mundo o lugar é do risco, é o lugar do medo, o lugar da dor, né? Então, é essa geração que a gente vai precisar atribuir novo sentido, construir linguagem, né, para esse espaço. E aí eu tenho 3 informações que eu acho que elas são relevantes para a gente poder refazer esse discurso, né, que é o que a TCC chama de tríade cognitiva, né? A tríade cognitiva, ela é a junção da forma como eu leio a vida, né? Então, como eu me vejo é uma forma como eu vou falar da minha experiência. Então, quando eu vou para o parto, né, eu me sinto uma mulher potente para viver esse parto ou eu me sinto frágil, né? É aquela coisa que eu falo, eu tenho medo de agulha, né? Eu tenho medo da dor, né? Eu sou uma pessoa muito medrosa, ou eu me sinto uma mulher potente que enfrenta a vida, né? Que tenho garra. Então, como eu me vejo faz com que eu vá para a experiência, né, buscando uma experiência que faça sentido a partir de mim, né? Então, se eu me sinto frágil, eu vou e acho que eu não dou conta, dificilmente eu vou viver uma experiência que eu julgo que é apenas para mulheres fortes, para mulheres, né, que são fortalecidas, né, corajosas, né? Então, como é que eu vejo e julgo a experiência de parir? É uma experiência de força ou é uma experiência fisiológica, né? Ela está em mim porque ela faz parte do meu corpo ou ela está em mim porque eu estou indo para a guerra e eu preciso, né, entrar nessa experiência como uma experiência de luta ou fuga, né? Eu vou para cima dessa experiência. Uma outra coisa é como eu julgo o futuro, né? Então, o que eu julgo que eu serei capaz de realizar lá na frente, ou como eu julgo que essa experiência vai se desencadear, né? Então, eu vejo a experiência de parir como uma experiência de fisiológica, uma experiência natural, uma experiência possível, ou uma experiência de risco. Se ela é uma experiência de risco, eu olho para o futuro buscando a segurança nisso. Então, eu vou falar sobre o meu bebê nascer com sequelas, eu vou falar sobre uma possibilidade do risco, porque eu não olho para essa experiência como uma experiência que está no corpo, né? Se eu olho para essa experiência como uma experiência do corpo, eu olho para o futuro, né, olhando um bebê mais tranquilo, um corpo que vai voltar para o lugar com muito mais tranquilidade, porque, né, ele sabe como fazer. Então, é essa condição de olhar para essa tríade que vai fazer com que eu possa fazer perguntas para essa mulher e para esse casal sobre o que eles pensam sobre a vida. E aí eu trago essa frase, né, de Epictetus, ainda do século I, que ele dizia que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz deles, né? Então, gente, não é o parto normal, natural, né, mas é como eu interpreto essa experiência que tem a ver com a minha história, que tem a ver com como eu fui posto nessa história. E aí eu trago um conceito, né, de mindset ou mentalidade, que é um conjunto de crenças, né? Mindset tem sido muito falado, mas a gente pode trocar por essa lógica da mentalidade, tendo do que está construído em mim como ideia, né? Isso é um conjunto de crenças que vão moldando a realidade, reações físicas. Então, por exemplo, se eu olho para essa história, o meu mindset para o parto é um mindset de medo, né, eu tendo a sofrer e a sentir, quando eu falo sobre parto, essas mesmas reações, né? Se eu olho para esse parto, né, e eu tenho a experiência da minha ancestralidade, de todas as mulheres que viveram antes de mim, minha mãe, minhas avós, né, minhas tias que viveram essa experiência como experiência de força e experiência, né, de presença e de parceria, possivelmente essas mulheres voltam para cá olhando para o parto como uma experiência de prazer, de pertencimento, de tranquilidade, né? E isso vai fazer com que elas se acalmem. Então, o mindset, ele vai juntar também e vai trazer
reações viscerais mesmo, né? Enjoo, palpitação, sudorese, né? Faz parte dessa lógica de medo. E o mindset é como se fosse um filtro, uma lente, né? Que vai colorir todas as nossas experiências, né? E o fator dominante para manejar uma situação de estresse é a forma como eu acredito que eu tenho habilidades para lidar com elas. Então, volta lá para a tríade cognitiva. Como é que eu acho que eu sou capaz de vivenciar uma situação de estresse? Né? Eu acho que eu tenho tranquilidade suficiente para respirar e tomar uma decisão, né, que seja mais conectada comigo, ou eu acho que eu sempre vou para um espaço, né, de uma tristeza ou de uma fragilidade, né? Isso vai fazer com que eu possa manejar essa experiência. E aí eu trago para vocês essa história e esse conceito de senso-percepção, que nada mais é que a utilização da interpretação da vida pelos órgãos do sentido, né? Uma mulher, quando ela vai para a experiência de parto, ela vai munida dessa experiência. Quando eu falo lá do hipocampo, o hipocampo ele vai estar exatamente conectado na experiência de sobrevivência, né? Ele vai buscar, a partir dos órgãos do sentido, informações que me tragam condição de interpretar o mundo. Então, a sensopercepção é um processo de elaboração superior, né? Onde essas sensações, elas resultam dos efeitos produzidos pelos estímulos externos sobre os órgãos do sentido, enquanto a percepção, que é essa capacidade de leitura, corresponde a fenômenos psíquicos relacionados ao reconhecimento e significados subjetivos dessas sensações. Então, quando eu digo a essa mulher que ela vai vivenciar um parto, né, que ela pode parir, quando ela vai para a experiência de parto, seja ele domiciliar, né, e dentro do domicílio, o que eu consigo trazer daquele espaço para mim enquanto realidade? O que os órgãos dos sentidos me trazem, né? Tranquilidade, o cheiro, né? O olhar de um lugar que é para mim familiar, o ouvir informações que são familiares, né? O toque, a sensação, né? Inclusive o paladar também de ter ali perto de você, até a água que você bebe da sua casa, ela tem um sabor, né, diferente, apesar da água ser insípida, mas a gente sabe que, dependendo do lugar que ela vem, fica aí, ó, o paladar consegue fazer essa diferenciação. Tudo isso é interpretado por essa lógica lá, né, do tálamo, que está lá no hipocampo, que diz para você, isso é um risco ou isso é tranquilidade. Então, essa lógica do senso-percepção também precisa ser valorizada na experiência de parir, né? E esse mindset, ele é construído, gente, principalmente nesse fenômeno de priming. O que é o priming? Que é essa lógica de ser impregnada, né? Quando eu olho para uma experiência, quando eu falo, por exemplo, eu trago a imagem de uma mulher aí com o lencinho, que tem sido agora para a gente uma imagem mais forte, né? Quando eu penso numa mulher com lenço dentro do processo do coronavírus, desse momento social que a gente está vivendo, como é que eu sou impactada por essa cena? Que tipo de informação essa cena me traz, né? Então, o Prime, que é essa experiência de me conectar com a imagem, ela vai desencadear pensamentos e estruturas a partir do que eu elaboro, né? Então, eu vou pensar sobre o risco da gestante no coronavírus, né? De uma mulher e de um bebê conectado com um vírus que é extremamente perigoso para elas. Isso vai me desencadear em mim sensações, emoções, né, que vão me fazer estar preocupada, né, pensar no risco, né, e essa senso-percepção vai me trazer também uma elaboração, como é que eu vou interpretar essa cena, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para um médico de jaleco branco, né, que tipo de informação meu mindset traz? E aí eu queria fazer esse exercício com vocês. Queria que vocês parassem um minutinho e pensassem, né? Quando eu olho para o estetoscópio e o jaleco branco, que tipo de impregnação cultural eu tenho a partir dessa imagem? Quando eu olho para uma mulher, né, em sua casa, respirando a contração, né, sentindo a experiência, né, ambientada, né? Que tipo de informação essa imagem me traz?
Como é que eu sou impactada por essa imagem? Essa imagem me traz medo ou essa imagem me traz tranquilidade? Quando eu penso nessa imagem, né, que é uma imagem de uma família conectada a essa experiência, né? Essa imagem me fala sobre o risco ou essa imagem me fala, né, sobre pertencimento, sobre tranquilidade, né, sobre segurança, né? Que tipo de leitura eu faço? E ela não é única, essa leitura, porque tem a ver com as minhas experiências. O que é que eu carrego na minha história sobre as minhas impregnações de outros momentos? Essa lógica do hospital, né? Essa condição de segurança que é descrita, né, no espaço social, né? Como é que isso me impregna? A lógica do hospital, ela me traz mais segurança ou ela me traz mais medo, né? O hospital é um lugar para mim que está associado à saúde ou está associado à doença, né? Como é que eu olho para esse contexto, esse espaço? E aí eu trago essa imagem, que é uma imagem que eu acho que muitas de vocês conhecem. Esses são filhos, essa imagem deve ter sido de 2016, talvez. São filhos de uma doula, Gabriela Duarte, que é do Rio de Janeiro, uma doula que, inclusive, está super vinculada a movimentos sociais, e ela postou essa foto na rede social dela, e essa foto viralizou na época, e ela foi muito questionada por essa imagem. Ela estava lá com a banqueta dela, né, de parto, e eu fico pensando assim, que tipo de impressão que essas crianças têm dessa imagem que elas estão construindo, né? Como é que essa menina vai falar sobre parto para as colegas dela, né? Como é que esse menino que apara na brincadeira o bebê da irmã vai dizer para os amigos dele, para os lugares onde ele pertence, sobre o que é parir, né? Sobre o que é partejar, né? Que tipo de impregnação essas crianças estão vivenciando nessa imagem? E aí eu termino fazendo uma alusão a um discurso de Alexandre Coimbra, que ele faz uma releitura, né, da fenomenologia, e ele fala sobre a experiência de sentir, né? E a gente precisa pensar que toda experiência, ela acontece no concreto, ela acontece no relógio, ela acontece na vida real, né? Mas o significado que a gente atribui a ela não está no contexto do que é real, é o simbólico, né? E o simbólico, ele não é feito do tempo do relógio, né? Ele é feito em muitos tempos, ele é feito, inclusive, na capacidade de ir e vir, de me reconectar, de atribuir novas informações para que a minha memória se refaça. E é isso que eu chamo de identidade, né? É isso que eu chamo de atribuição de sentido, né? Então, quando eu falo do panorama de identidade, eu falo sobre essa experiência que vai ser recontada e que vai achar ressonância em mim, né? Vai achar conforto no que eu trago de mais concreto e de mais real, porque ele está na minha víscera, está no que eu entendo como um lugar de pertencimento, né? Então, o tempo de existir, né, e de sentir, ele precisa ser por diversas vezes elaborado e, e pede novos momentos, né? Pede novas histórias. E aí, gente, eu finalizo a minha fala para que a gente abra para discussão e não fique só em mim, agradecendo o encontro, né? E trazendo uma frase de Eduardo Galeano que me faz muito sentido, né? Os cientistas, eles dizem que os humanos são feitos de átomos, mas para mim, mas a mim um passarinho contou que somos feitos de histórias, né? Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que nós somos feitos de histórias. Os átomos contam as nossas histórias, né? Que bom que vocês estão juntas para recontar essa história. E eu finalizo aqui minha apresentação. Marcela, Oi. queria agradecer, né? Nossa, essa super apresentação, deixar aberto já também para as questões. E vou aproveitar esse espaço, além do agradecimento, para dizer, né? Enquanto você falava,
o quanto que a gente vai tentando ressignificar as experiências que a gente, né, teve na vida. Eu ainda não sou mãe, mas tive a possibilidade, né, de ver minha irmã parindo, enfim, a pessoa mais próxima a mim, e o quanto, né, que essa questão do contexto mesmo que a gente está inserido faz toda uma diferença. Toda, toda, toda assim, e a gente não vive a história de parto, Nayara, só na nossa história, né? Eu costumo dizer que as mulheres, elas vêm para o parto dela com a mochila, né? Esse background de histórias, são elas que aparecem ali, né? No meu parto, minha mãe era uma história muito forte para mim, porque ela me contou que quando eu nasci, eu fui parar no balão de oxigênio, ela foi parar no balão de oxigênio, e eu nasci toda roxinha, de unhas grandes, aí ela dizia, vou pedir licença do termo, mas ela me disse, você foi cagada, né? E essa era uma história que foi contada para mim, e eu fiquei com essa história muito fortemente, porque era uma experiência de quase morte, né? Ela disse, eu quase morri, se não fosse doutor fulano, eu nunca teria sobrevivido. Então, eu cresci, ela me dizendo, eu tenho uma bacia estreita e por isso foi assim, porque você é a mais velha, nas outras eu marquei, tirei e pronto. Então, essa é a história de muitas mulheres da minha geração. Assim. Muitas mulheres contam essa mesma narrativa e muitas mulheres contam as suas histórias de parto hoje baseada nessa narrativa. Então, quando eu fui parir, eu não queria minha mãe no meu parto. Porque eu tinha medo dela sentir medo e eu tinha medo do medo dela virar o meu medo, né? E eu tenho uma imagem de fotografia que a fotógrafa de parto fez, porque ela descobriu que eu estava em trabalho de parto, sei lá por quem, e 7 horas da manhã ela chega lá, eu fui parir 11, e ela chega e ela olha para mim, eu estou na Partolândia, assim. E quando ela olha para mim, gente, eu desfaleço, assim. Porque quando ela chegou, ela trouxe toda a história que eu morri de medo de tocar. Então, a gente vai para o nosso parto com as nossas histórias, e as nossas histórias não são as histórias do corpo, são as histórias que a gente carrega nesse background, nessa mochila. Então, Nai, que bom que você tenha vivido outras histórias para além da sua. E acho que a gente, né, quem está na parceria, desculpa, não sei se a Antonieta ia falar, mas é o quanto que a gente também vai carregando dessa nossa trajetória, né, das outras histórias, o quanto a gente vai tentando ressignificar. Nossa, eu chego a ficar arrepiada mesmo, assim, é muito importante. Obrigada mais uma vez. Gostou? Eu acho que a apresentação dela trouxe, e eu acho assim, importante que a gente possa estar colocando isso, porque nós estamos numa posição, principalmente para quem está na academia, de passar essas informações, porque na minha época eu aprendi o parto uma coisa muito mecânica e fisiológica, ponto. Até eu vivenciar o meu parto. Só que eu tenho uma história de parto, uma história muito bonita, porque eu sou a terceira, né, filha de um bando de irmãos, nós somos em 9. Eu vi muitos irmãos meus nascerem em casa, acompanhando o trabalho de parto da minha mãe, e a gente ficava num quarto toda curiosa e ela não dava um pio. E depois, daí a pouco, o nenê já estava no colo, né? A gente mal percebia que ela estava grávida, né? Então, assim, é uma história de um trabalho de parto fácil. Então, eu tinha certeza que os meus partos iriam ser super tranquilos. Apesar de eu ter uma história contada, né, pela minha mãe, meu pai, minha tia, porque a gente morava tudo junto, que o parto, quando eu nasci, eu quase morri, né? Foi um parto pélvico, que eu nasci muito roxa, que eu tive que tomar 5 injeções, etc. Então, essa história foi sendo contada a minha vida inteira. Aí, o que eu penso? E meu nome tem um significado muito forte. O nome Antonieta eu ganhei da minha madrinha, ou seja, o médico obstetra que morava em frente da casa da minha mãe, que ajudou no parto da minha mãe, porque a parteira não quis pegar um parto pélvico. E aí, em homenagem à minha sobrevivência, eu ganhei o nome de Antonieta, que eu amo esse nome.
E o segundo nome, que é Antonieta Keiko. Keiko, o ideograma em japonês é filha abençoada. Quer dizer, que é a filha que sobreviveu. Então, olha o peso do meu nome. Então, ser abençoada, eu tinha que dar certo em tudo. E foi com essa força que eu vivi a minha vida inteira. Até que depois você vai para terapia, vai ressignificando, aí é outra história. Mas é muito interessante que a história, que a gente, quando a gente para, a gente vive a história de parte da nossa mãe, da nossa avó, toda uma ancestralidade. Mas como tem influência, por exemplo, minha tia, que morava junto com a minha mãe, ela teve 2 primeiros partos, é, normal em casa, e ela perdeu os 2, era dos 2 meninos. Depois ela teve 4, mas todas cesáreas, porque ela não quis mais saber. E todas as 3 filhas, né, porque uma não teve filhos, né? As 3 filhas não quiseram saber, todas cesáreas. Então, assim, se você não ressignifica esse parto para a pessoa que está gestando ou que quer gestar, você carrega a história. Você tem que dar um outro significado e mudar essa história familiar, né? Como você fez, não é? Perfeito. Somos sujeitos de histórias, né, Antonieta? Então, Sim. A gente carrega essa história. inclusive, quando a Da gente fala. humanidade até, né? Exato. Quando a gente fala da academia, esse é um lugar, inclusive, tem um termozinho que a gente fala que as mulheres, elas sofrem, mulheres de médico sofrem de esmeraldite, né? Eu não sei como é que as enfermeiras têm isso, porque a lógica da... Mas os partos das enfermeiras também costumam complicar, né? E essa história de esmeraldite, da complicação, ela vai muito, inclusive, do lugar do controle, né? A gente tende Sim. a não se dissociar da informação. Então, a mulher, a mulher moderna, a mulher da intelectualidade, ela é a mulher do controle, ela é a mulher que quer saber, ela é a mulher que, né, está nesses parâmetros todos da ordem. Então, é um desafio para a gente desconectar do lugar da experiência apenas racional, né, para nos reconectarmos com essa experiência do sentir, né, de estar de volta a esse lugar, de sair dessa fração da métrica da evidência científica, dessa prática, né, porque uma vez eu participando de uma aula até, de uma discussão maravilhosa, e a autora, ela é uma canadense, e aí ela desceu a ripa na evidência científica, e eu fui me dando angústia, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher está, né, eu estou aqui produzindo ciência, a mulher está desfazendo a ciência, até ela terminar a aula, e eu consegui, né, fazer link com o que ela estava dizendo, a ciência sozinha, ela é burra, né, a evidência é uma métrica que ela serve para o todo, né, a gente precisa transformar a evidência em práticas humanizadas, né? Então, eu aplico a evidência na vida das pessoas. Então, para cada pessoa, eu preciso conectar ela à sua própria história. Quando eu faço essa junção, né, eu tenho um lugar de sentido, né? Que é maravilhoso. Marcela. Oi, Amanda. Tudo bem? Isso que você falou agora me lembrou uma entrevista que eu ouvi da Naoli, que ela falou que sim, tu tem que olhar para o parto como clínica, porque o parto ele é clínica, mas ele é tão mais do que isso, ele é tão mais do que isso. E eu acho que às vezes a gente, dentro da nossa formação da enfermagem, na hora de enxergar como clínica, a gente perde muito o aspecto humano também. A gente acaba deixando aquele receio, né? Pensando nas evidências, pensando na clínica, pensando nas intercorrências, e isso acaba, às vezes, nos travando para fazer assistência e deixar a coisa fluir e de uma maneira mais natural, né? Então, é um trabalho muito que a gente também tem que fazer na hora de prestar essa assistência. A gente precisa se lembrar das distócias emocionais, né, Amanda? Assim, a gente tem que sair apenas das distócias, né, físicas, e pensar que às vezes um parto não evolui porque a mulher está com medo, assim, e falar de medo é falar de fisiologia também, falar né, de angústia, falar de fisiologia. A gente está num contexto hormonal aí que é extremamente
relevante, né? Então, o parto, como diria Rick Jones, está entre as orelhas, né? Ele não está só no corpo físico, mas ele também está aqui na cabeça. Então, quando a gente pensa a partir dessa discussão, né, que eu propus hoje, em perguntar para a mulher, né, como é que você se vê, como é que você visualiza que vai ser a sua experiência, o que você pensa que vão ser, né, depois de tudo acontecer, como é que você acha que vai ser o desfecho, né, quais são as histórias de parto que você carrega, quais são os medos que você tem, quais são as forças que você tem, né, quais são as histórias de potência que você carrega também na sua vida, porque isso também é importante, saber o que eu trago de relevante que me faz me sentir. Em que momento da sua vida você já se sentiu forte o suficiente e você deu conta da vida? Então, é preciso fazer uma anamnese que vá para além, né, da métrica do mensurar, né, o peso, barriga, bebê, né, e esse lugar psicológico, né, que não precisa ser feito exclusivamente pela psicologia, né, mas pela sensibilidade do prestador de cuidado que sabe que o parto ele vai muito para além da clínica, né? Como Naoli sabiamente trouxe para a gente, Amanda. Obrigada pela sua fala. Eu queria falar aqui, assim, a fala da Marcela aí me traz uma questão, e ela fala agora no final de que não precisa ser feito efetivamente exclusivamente pelo psicólogo, mas assim, não cabe mais a gente falar sobre preparação de parto sem falar sobre preparação mental e emocional. Perfeito. Há uma ênfase muito grande na informação, né? Muitos cursos de preparação para o parto, inclusive, são cursos para ensinar como obedecer à ordem médica. Eu tenho, assim, grandes críticas a esses cursos. E há uma ênfase muito grande na preparação física. Ninguém que se inscreve a uma maratona de 42 quilômetros sem se preparar também emocionalmente. É óbvio que precisa do preparo físico, óbvio. Mas sem ampliação da resiliência, sem manejo adequado da ansiedade, sem ampliação do foco, sem mudar a percepção do medo, sem se dar conta, sem revisitar suas histórias anteriores, não adianta ter toda a informação do mundo e todo o preparo físico vai barrar. Então, é sempre que eu falo assim, antes da gente realmente lidar com a saúde mental, e aí é uma outra, não quero entrar nesse assunto, senão eu vou entrar em outra aula, né? Mas a saúde mental é fundamental, é fundante, né? Tanto como consequência, como prevenção. Porque diabetes gestacional ocorre em 3 a 8% dos casos. Depressão perinatal ocorre em 15%. É invisibilizada, subnotificada, subtratada, subdiagnosticada, tudo. E o que faz minimizar, já tem correlações muito grandes estabelecidas cientificamente, de que o que minimiza a ocorrência de depressão perinatal, de ansiedade perinatal, é uma experiência positiva de parto. Aliás, a experiência positiva de parto, ela está correlacionada diretamente com a qualidade, inclusive, da própria maternagem, da própria vinculação. E você garante essa experiência positiva de parto como? No tripé: informação, preparo físico e preparo mental. Sem isso, não caminha. Então, era só isso. Porque como a gente está num grupo que tem muitas parteiras, é importante que as parteiras avancem para além do modelo biomédico. Incorporem outras dimensões, senão vai sair do lugar. Inclusive, eu digo, né, eu acho que sua fala, Mona, inclusive para amarrar o tema da proposta do encontro. A gente não está só modificando a história de parto daquela mulher, nós temos responsabilidade de mudar a história do parto, no sentido de ofertar socialmente um texto que seja efetivo e realista. Né? Dizer para a mulher que o parto é um evento perigoso é um desserviço e uma crueldade. Né? Então, para a gente desconstruir esse lugar, inclusive falar sobre esse lugar da cultura, o medo do parto domiciliar, né? De novo, a gente botar no hospital, e a gente sabe o quanto que o capital está investido nessa discussão, né? Então, o quanto que as pessoas enriquecem a partir desse discurso, né? Então, devolver a esse lugar e falar sobre o evento, esse complexo do parto em vários âmbitos da vida da mulher, é ressignificar um discurso social,
Então, não dá para a gente ficar mais nessa métrica de que enfermeiro cuida desse lugar e psicólogo cuida do outro, né? Nós precisamos nos integrar nesse sentido. Eu fico pensando quanto de nós, né, vou colocar profissionais de saúde, também não ressignificamos esse nascimento, né, a história da Antonieta. Se eu fosse contar a minha história, né, não cheguei a ler a história da Ju, mas o quanto essa história, eu acredito muito que também traga aí uma nova visão, né, um novo olhar, né, na forma como as nossas mães foram cuidadas, como nós fomos, né, paridas ou nascidas, o quanto que isso também nos faz, acredito, ser profissionais diferentes. E uma pergunta, Marcela, que ficou assim internalizada mesmo, né, na sua fala, é que assim, hoje, como docente, a gente vê que a gente tenta fazer e trazer o melhor para os nossos alunos, enfim, né, para as mulheres, não só a questão da evidência, mas pensando também nesse tempo de preparação, né, nesse trajeto que essa mulher e esse bebê eles vão ter que percorrer, essa família, né, para se preparar mesmo para o nascimento. E, infelizmente, a gente sabe que os nossos modelos de assistência no Brasil não são os melhores. A questão não é te atirando do fogo de forma alguma, mas assim, como que a gente poderia também trabalhar isso na academia? Porque, só passando assim um pouco, né? Eu dou aula lá no curso de obstetrícia da USP, e eu sempre procurei trazer para os alunos, assim como Júnior, Antonieta, né? Acredito que até vocês, essa questão da evidência, das boas práticas, e quando a gente chega no contexto de atuação, o quanto que é difícil a gente conseguir inserir. Então, uma das coisas que eu sempre falo, às vezes o mínimo que a gente consiga fazer, né, ou o simples fato de estar ao lado, conversar, tentar mostrar, né, para a mulher o que ela está passando naquele momento, eu sei que já faz uma diferença. Mas o quanto que ainda é um entrave muito grande, né? Isso fragiliza. Muitas vezes eu falo para os alunos: olha, a Nayara parteira é uma, lá no parto domiciliar, a Nayara que está aqui com vocês acaba sendo outra, porque a gente acaba entrando nesses protocolos que Júnia falou. A gente tenta romper, mas ainda assim é complicado, né? Então, não sei se você quer partilhar alguma dica. Na verdade, eu fico pensando assim, um grupo como esse, por exemplo, que se propõe estudar, né, a lógica da parteria a partir da perspectiva do parto domiciliar. Isso é uma revolução, né? Isso é um contexto de convidar o mundo a pensar por uma outra lógica. Eu vejo que a academia, a forma como a academia pensa e a própria lógica da pesquisa em si, sabe? Se a gente pensar a pesquisa como uma prática também enrijecida metodologicamente, e só isso, né, a gente cai no risco de ficar nessa discussão que Júnior chama muito bem a atenção, muito átomo, né? Simplesmente, somente átomo, né? Eu acho que a academia, ela é o grande espaço de revolução, assim. Não tem outro lugar. Nós, como mulheres também, porque dentro dessa perspectiva do cuidado, os movimentos feministas, todos os movimentos emancipatórios, na verdade, mas, né, falando desse lugar, o movimento feminista, ele tem uma grande importância nessa pauta, mas, principalmente, é preciso devolver à academia essa junção de perspectiva, né? Então, quando eu trato a evidência aplicada a contextos, eu estou falando sobre um cuidado por uma outra ótica, né? Quando eu trago para um curso, por exemplo, aqui onde eu estou onde eu estou fazendo mestrado, né? No meu tirocínio agora, eu dei aula dentro de uma perspectiva em que a gente discutia, por exemplo, antropologia médica, né? O que é discutir antropologia médica se não pensar os sujeitos envolvidos dentro dessa prática, né? Então, é preciso sair desse espaço unicamente da fala a partir da perspectiva do cuidado técnico, né? Que eu acho que a gente só faz isso quando a gente vai mesmo para a vivência, né? É preciso, sim, claro, discutir a lógica do corpo, né? A fisiologia, né? Esse campo, ele é fundante, né? A gente só pode partir para uma outra lógica quando a gente tem segurança desse primeiro aqui,
né? Mas eu acho que a revolução está nesses espaços aqui, está nesse lugar, está nessa perspectiva do que vocês estão fazendo aqui. Então, eu fiquei, quando o Mona me falou, está entrando para... Eu não faço parte desse grupo, porque agora de tarde eu estou no consultório, porque senão eu estaria aqui. Assim, a gente precisa ter esses lugares em que a gente esteja com pessoas discutindo outras formas de existir que não o que está posto. O que está posto é máquina, o que está posto é reprodução, e reprodução não leva em consideração histórias, né? Então, eu sinto que é muito nesse existir mesmo, sabe, Nayara? Pessoas como vocês que propõem existir de outras formas. Aí é a revolução. Um dos divisores de água, assim, na forma que eu ensino sobre parto e nascimento, e é um módulo que eu ensino dentro da graduação em enfermagem aqui na URGS, foi o contato com Gentle Birth em 2017. Então, eu já tinha uma perspectiva humanista, tinha essa concepção de conexão mente-corpo, da influência do ambiente nesse processo, de oferecer práticas integrativas, né? De trabalhar com as emoções, até mesmo porque era algo que eu já estudava, mas o Gentle Birth foi um boom, assim, tá? na minha forma de ensinar, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu ensino para os meus alunos sobre parto, a aula muito técnica que nós temos na graduação, por exemplo, da enfermagem, é períodos clínicos e mecanismo de parto, tá? E eu ministro a aula com o título Manejo da Tensão no Trabalho de Parto e Nascimento. Então, eu começo abordando sobre parto e nascimento, falando do cérebro, do sistema límbico, do processamento da dor. E aí eu vou partir para útero, contrações, e, enfim, todos esses processos que vocês conhecem, né? E é preciso olhar para isso. Então, quando eu levo esse tipo de assunto, né, para a sala de aula, eu vejo às vezes que os alunos ficam surpresos, porque eles vêm com aqueles mitos, aquelas crenças, aquelas concepções de que, parto natural dói, né, ou que é muito perigoso, ou eu tenho muito medo, a história da tia, da minha vizinha, da prima, de não sei quem, né, que é o que a gente está exatamente discutindo aqui, né? E é um espaço também que eu vou desconstruindo esses medos, porque ali é uma construção de conhecimento coletivo na sala de aula, né? Mas que esses conhecimentos eles vão ser sedimentados de acordo com a história desses alunos também, né? O que eles trazem. Então, por mais que eles tenham acesso a evidências, entendam que o parto é um processo natural, fisiológico, que não necessariamente envolve dor, né? Na grande maioria das vezes não vai ter presença de dor, que a gente aprendeu a ter medo da dor, aprendeu a ter medo do parto, mas mesmo eles tendo acesso às informações e construindo esse conhecimento na sala de aula, eles ainda têm dificuldade para assimilar isso por conta dessas histórias, né? E a gente precisa sempre estar retomando, né? Então, é um dos espaços importantes, e o outro espaço é a educação em saúde, quando se fala em trabalhar com a população, né? Por isso que a gente tem essa preocupação de ter essa frente aqui no grupo de pesquisa, de ter momentos com a população, né, com gestantes, com pessoas que estão planejando, com famílias, casais, né, para que esses conhecimentos, né, que a gente construa dentro do grupo, ou que a gente problematize, ele não se restringe aos muros da universidade, né, porque a gente acredita que essa mudança, ela também precisa acontecer fora, né, porque às vezes o profissional também humanista, holístico, ele vai, e eu já vivenciei situações assim, quando eu trabalhava em centro obstétrico, de oferecer uma prática integrativa, ou atuar numa perspectiva de cuidado, que a mulher não está preparada para receber, né? E me solicitar intervenção, me solicitar para cortá-la, fazer uma episiotomia, que é uma coisa que eu não faço de forma alguma. Então, porque já vivenciou histórias de intervenções, de violência, ou isso veio na história da família, né? Então, são frentes que a gente precisa trabalhar, né? Na formação médica, na formação da enfermagem, das obstetrizes, os profissionais que atuam nas frentes da obstetrícia, mas também na educação em saúde, a educação perinatal, que a Mona Lisa ressaltou e que a Marcela trabalha muito com isso, né? É um dos grandes eixos, assim, para gerar alguma transformação dentro desse modelo que a Nayara coloca, né? Que esse modelo tecnocrático que é predominante no nosso país
e que se reflete nesses indicadores de saúde vergonhosos, né? Hoje nós temos mais de 56% de cesariana, né? Então, será que 56% das mulheres, mais de 56% das mulheres brasileiras não têm a capacidade de parir naturalmente seus filhos? Ou estão complicando a ponto de ter uma indicação de cesariana, né? Então, são questões que a gente busca problematizar dentro desse grupo. Não sei se tem alguma pergunta aqui no chat. A Cris coloca que está saindo, né, e que agradece a disponibilidade e o debate, que foi muito proveitoso. Gente, eu acho que é isso. Se alguém não tiver nenhuma pergunta, a gente pode caminhar para o final, para o encerramento. Nayara quer fazer o encerramento? Posso fazer, sim. Agradecer mais uma vez, Marcela, né? E a gente fica muito feliz, né? Que seja um espaço mesmo que está se construindo para a gente debater sobre parto domiciliar planejado, enfim, essas novas visões e que a gente consiga incorporar isso na academia também, né? Que é um grande sonho nosso. Vou lembrar só mais uma vez sobre o evento do Gilson Volpato, já falei um pouquinho, Júnia, no começo, né? Mas já está lá no nosso website, o espaço para quem quiser fazer a inscrição. E convidá-las também, eu sei que algumas já saíram, a gente vai entrar em contato, mas quem está aqui presente, de preencher, se possível, o nosso forms, né? De como que se sentiu, como que foi o evento, como que foi a temática. Embora bastante gente já tenha colocado aqui, mas isso é importante também para a gente ver aí nessa progressiva do grupo, com que a gente vai caminhando. Então, agradeço a presença de todas, né, que estivemos entre mulheres hoje. E muito obrigada, Eu Júnia. agradeço também a vocês, viu? Muito obrigada pelo convite, sigo à disposição, né? Precisarem, quero deixar bem claro e demarcado que eu não estou nesse grupo porque eu estou trabalhando esse horário, mas fico muito orgulhosa dessa possibilidade e falo sempre desse grupo, para quem eu posso, né, quem eu encontro. Tem um grupo que discute essa pauta, então vocês estão à frente. Marcela, muito obrigada pela participação, pelo aceite, pela contribuição riquíssima, e as portas do grupo sempre estarão abertas para você, né? Sempre que você tiver oportunidade de vir, será muito bem-vinda. E aí espero também que as participantes aqui que desejarem, né, tenham a oportunidade de participar em outros encontros. Nós temos uma programação aí durante o ano bem legal para vocês. E só sinalizar que algumas pessoas pediram aqui o arroba do Instagram, já coloquei ali no chat, o nosso website também, lá na agenda vocês conseguem acompanhar. O link da inscrição, ele sempre vai estar colocado ali na coluna relacionada ao tema, tá? E a gente posta geralmente uns 20 dias antes do evento, tá? E eu coloquei aqui para vocês um feliz dia 5 no dia 6, tá? Uma matéria que saiu na URGS, né, aqui na universidade, sobre os modos de assistência ao nascimento, e aí a gente tem um pouquinho falando sobre o PDP dentro dessa matéria, então eu compartilho com vocês como uma forma comemorativa aqui para as enfermeiras obstetras e obstetrizes. Acho que é isso. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, está aberto e podemos encerrar. Nos vemos mês que vem. Até dia 10 de junho. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.